Bem-vindos a mais uma edição de MMO News, o seu programa de novidades do mercado dos MMOs. E galera, hoje nós temos um vídeo super especial, um vídeo muito esperado, primeiras informações sobre o MMO da RIOT. Como será esse novo MMO que está sendo feito por uma das maiores empresas do mundo e que tem muita experiência com muitos desenvolvedores do World of Warcraft tradicional. Hoje vamos ver essa super entrevista com os primeiros dados, primeiras novidades, primeiras informações desse jogo para os jogadores. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixe o seu like, escreve um comentário e confirma que você ativou as notificações no sininho. Porque não adianta você assinar personalizado notificações, algumas notificações, tem que ativar todas as notificações, senão o YouTube não te avisa quando tem novo vídeo, quando tem uma nova live. Então não esqueça, galera, deixe o seu like, escreve um comentário, pode deixar a receita de bolo e também confirma que você ativou todas as notificações. Então, galera, vamos começar falando sobre que entrevista foi essa, onde que ela aconteceu. O Necrit, ele é um influenciador, se eu não me engano ele era de League of Legends, ele começou com League of Legends, e agora hoje ele fala de MMOs de videogame de maneira geral. Mas ele foi a pessoa que fez aquele primeiro vídeo mostrando pra gente como poderia ser um MMO da Riot, que ficou super popular. Esse vídeo estourou e ele conseguiu. Ele foi convidado pela Riot para ir até a sede da empresa e fazer uma pequena entrevista com os desenvolvedores do jogo. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui um react sobre o que os desenvolvedores falaram, o que eles apresentaram sobre o MMO da Riot, tá? Antes, só um pequeno disclaimer. Galera, nesse vídeo, nessa entrevista, eles não vão falar muita coisa. Se você está esperando que eles falem que vai ser um action RPG, vai ser um tab target, qual vai ser o ano que vai estar o jogo, não vão falar sobre isso. Porque para quem não vem acompanhando, o MMO da Riot ainda está naqueles estágios iniciais de desenvolvimento. Ok? Nós não sabemos se já tem uma build jogável, mas é muito possível que nem tenha uma build jogável. Então não espere informações muito concretas sobre o jogo. É uma entrevista mais geral. Eu ainda não vi a entrevista, eu deixei para fazer um react que é ao vivo do que eu gostei e do que eu não gostei. E não se preocupa que a minha câmera está onde está a cara dele, mas quando ele for fazer a entrevista vai mudar, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos para a entrevista. A entrevista vai estar em inglês, mas as legendas estão aqui embaixo em português para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, galera, sem mais delonga, entrevista. On my journey to Riot's headquarters, I had a chance to talk to some of Riot's teams. And of course, one of those teams was Riot's MMO team. And while it was really awesome to talk to them, luckily we even had some time to do an interview. Unfortunately, the interview was recorded in one of their meeting rooms, which meant that it was very echoey. I mean, Can we just like go one by one to like introduce yourselves in your position? Sure. I'm VJ Tucker. I'm the EP of the MMO. Fortunately, however, the world Não é tão does ruim have assim. technology to salvage the audio, and so the final result should be totally fine. Just know that it is not a studio quality. It is literally my laptop and a USB microphone in a square room. And of course, since it is hard to get some info on Riot's MMO, I tried to push them with the questions a little bit, Olha o que eu falei pra just to você. see what we can learn. But I knew they wouldn't be able to talk about any specifics. So my questions had to be as broad as possible. But even so, I was still... Galera, esse vídeo que tá passando no fundo não é o vídeo do MMO, tá bom? Só para deixar claro aqui para as pessoas. Ih, já é um vídeo das regiões. Não, isso aqui é um vídeo... Acho que é um vídeo até do próprio League of Legends, tá bom? Não é do MMO ainda. Calma, tá, galera? Mas vamos lá. trying to walk on the edge. Sometimes you'll see the devs laughing about the fact that I am very close to the line, and 3 times it actually happened. I asked a question which had to be cut out, but the follow-up conversations were fine. So be ready for the fact that sometimes there will be some edits and cuts and it will break the pacing. But ultimately, I am pretty happy with what I was able to put together. And honestly, I had an absolute blast talking to these guys. Running a small business can be sério? but with ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines
Can you just like go one by one to like introduce yourselves? Yeah, Position? sure. I'm VJ Tucker. I'm the EP of the MMO. I'm Mark Yenner. I'm the game design director for the project. Greg Fallis, art director. And I'm Ant Berners-Ladai. I'm a writer. So, I might have made an oopsie. Eu não entendi quem foi o último à direita. Kinda started an avalanche of hype out of nowhere. Mas aqui a gente só tem diretores no jogo, né? You know, how much damage have I caused on accident? Not even close. We thought it was awesome. We immediately like shared it among the team. Like we watch it for inspiration as a reminder of like what player hype is for the space. Like more than anything, you raise the bar for us, which is awesome. We love it, but we started to sweat a bit. You know? Pretty good. Um pequeno detalhe, galera, só um pequeno detalhe, assim, logo de início, eu achei interessante você ver, os caras estão bem soltos, estão felizes, parece que eles estão felizes realmente trabalhando nesse MMO, porque às vezes você vai em entrevista de alguns devs do jogo, tem gente que fica nervosa, normal, mas tem vezes, então, nós vamos fazer isso porque vai ser muito legal, vocês vão gostar, sabe? Coisa meio truncada, como se estivesse sendo obrigado a estar ali. Às vezes está sendo obrigado pelo pessoal do marketing, às vezes que não gosta mesmo do que está fazendo, mas os caras estão bem... So like up until that point, we're in like a safe space where like, you know, you were kind of like fine because, you know, like people knew it was happening, but no one really took it seriously. We're on the deal, yeah. Have you actually taken any of the feedback you got so far into consideration? Like, I don't know how many people really gave feedback. I mean, people did give feedback on the ML. Did you, like, take something into consideration already? Yeah, we always have. I think that's one of the most important things that we can do is listen to our players along the way and figure out when we should respond and integrate it in and when we shouldn't. Right. That's the hard part of our jobs. But definitely ignoring the feedback is us failing. So, I mean, you know, talking like, you know, factions, races, stuff like that, because you probably have to have an idea and stick to it. But then you hear different opinions from other people. Is it like something that you also take into consideration, even though it might go against your basic idea? Roll these answer. Here you go. Like, you hear, you know, every potential player wants something, and there's, you know, hopefully millions of them, and everyone wants something different. And so it's impossible for us to give every person what they want. But, you know, really often there's a lot of similar themes, right? And when we reduce it to the sort of core of like, what is the fantasy that people are looking for? What is the experience? We can then, you know, take that and say, what's the best version of that we can deliver? And even better, we're not just going to give people what they say they want. We're going to try and figure out how we can over-deliver. How can we get something that blows their mind? Isso é importante. Is also, não dá o que as pessoas esperam, mais do que elas esperam. It's super important. Not just giving people what they expect, or just like going, you got that, and this as well, and this. That's really important. That's the soul of what we're trying to do. Is like ultimately, like we're in service of trying to realize the dreams of our players, but that's not always exactly what they're asking for. Sometimes it is about extracting the essence. It's like, what is the magic that you're seeing that we haven't seen yet, and how do we create it? And ultimately, I personally think that's Riot's superpower, especially like with League. We see it with Valorant. We see it with our games, how we can respond to players. And the one thing we definitely can't do is dump our head in the sand until we ship. Yeah, And hopefully you get a little taste of that with, you know, what we should. Yeah. Which, by the way, I saw some things. Kidding. Literally, if I turn the camera like a few inches, I'm gonna get nuked. Don't do it. Questão aqui, porque ele perguntou sobre facções, sobre raças, né? Eu não sou tão conhecedor do lore do League of Legends, mas eu sei que, se eles quisessem, eles poderiam dividir em certas facções ou certos grupos aliados. Eu não sei até que ponto, hoje em dia, isso seria tão bom para o jogo do que deixar uma coisa livre. Eu diria que eles teriam dois caminhos. Ou criar certos grupos que você, dentro daquele grupo, você tem os aliados e fora você tem os inimigos, como é no World of Warcraft, Aliança e Horda, como é no Elder Scrolls Online, que você tem as três facções, né? Como você tem no Star Wars Old Republic, que você tem o Império e a Rebelião, ou você deixar mais como no Final Fantasy XIV. No Final Fantasy XIV nem tanto, né? Porque não tem pancada pelo mundo, né? Mas outros MMOs que você cria o seu personagem e você escolhe quem são os aliados. Hoje em dia, eu acho que esse segundo aspecto funciona melhor. Para você ter facções,
ela tem que, para a facção hoje, para mim, fazer sentido, você tem que criar todo o sistema para que ela faça sentido. Como assim? Beleza, temos duas facções, então a gente vai ter guerra entre as facções. Ok, mas vamos criar sistemas para ter essa guerra entre as facções mesmo, batalha das facções, como tem no Elder Scrolls Online, de você conquistar, se tornar um imperador. No Guild Wars 2, que não tem facções, mas tem um servidor e os servidores lutam. Entendeu? Então, para mim, hoje, criar facções é só se o jogo realmente focar em sistemas, não precisa ser o mais importante, mas que tenham sistemas que utilizam as facções que elas fazem sentido. Não só ter facção por ter facção. Por outro lado, facção é uma coisa forte. Antes do World of Warcraft, não tinha esse negócio de aliança e horda, o pessoal quase tem raiva de quem é da outra facção, né? E eles sabem disso. Isso cria um impacto, cria uma identidade. Eu sou aliança, eu sou horda. Então talvez hoje a gente nem consiga imaginar. No League of Legends não tem exatamente essa questão, em Runeterra, né, que é o nome do mundo, não tem essa questão, não tem facções tão fortes. Beleza, mas com o jogo eles poderiam construir. Depende do que eles querem. One thing that's a big topic that I don't know if you can answer is, the big old talk about like factions and races, more specifically like separating the player base, because there are some MMOs who give you the freedom of like, you can play with anyone, you can, there are no barriers. And then there are others who actually like split the community very specifically into like, maybe two parts that are battling. What's your like very vague general idea without confirming anything on like this kind of Yeah. So there's this perfect saying I saw in one of the, a developer talk from one of the Zelda developers, which is, you can't just deliver exactly perfect realism or whatever. You're trying to shape something that feels real, feels believable, but is like actually making the thing you want. Right. And so like there are things that we want. We don't want, me and my best friend, we don't want people not to be able to play with each other. Obviously, that's like a bad, that's a problem. But we also want to, maybe capture the spirit and the kind of, one of the iconic elements of the League of Legends IP, where you've got this complex, factions, and there's, there's a lot of shades of gray, and there's a lot of interesting conflict, and there's a lot of, kind of ways that you or someone else might relate Vai ter to facção. elements of it. And so we just try and take all of those factors, the things we want, Vai ter facção, mas vai ter algum tipo de liberdade. Vai ter facção. Combination of them that like right. works. You want all those things that people love about our world, like the conflicts that are already there and the rivalries and stuff. You want to play that through. You want to see that. But you also don't want to like lock people into like one side, I guess. Mm-hmm. Yeah. And that's really our job. Vague, not confirming anything. That's a perfect example, because there's like, we talk about like 100 of these problems every day, right? It's like, there's just always so many things, there's always trade-offs, but it's like you just try to take the pieces together, find a way to make it work, and when we do well, you see the result and you're like, oh yeah, that's great, I'm getting what I want, and and the game is good, and it's fun to play, or something like that. The general talk is always about like, when class. Ele teve que cortar a pergunta aí, né? Lembra que ele falou nisso, que ele teve que cortar uma pergunta porque talvez ele tenha falado alguma coisa que ele viu que não poderia, né? WoW game mode. That one ignited the passion for like the very old school MMOs. Yeah. And it's kind of interesting how when classic WoW came out, it like once again became the king of MMOs, and like everyone suddenly realized that like all the innovations that came from the other MMOs weren't really enough to like maybe give the MMO genre actually more value. Yeah. So what I got from this general idea, is like you're trying to make like a mix of like staying true to the core idea of MMOs while iterating in some ways. I think it's really important that we look at what is working in the market, and then also evolve the expectations to see where we're going. And if you look at where WoW started, like classic MMO, I think all of us played many, many, many hours of classic WoW. And then you look at how the genre evolved over the course of post-classic WoW era, they were all chasing WoW. And so they're all looking at one specific thing and trying to make a better version of that thing. And now what we're trying to do is we're trying to say like, okay, what went right during that period? And what has changed in the games industry and our players' expectations up until that point? And look at both of those lenses and craft something that feels like it's the right evolution of it. So we're
I think ultimately many people in the industry are seeing similar things, and so we're actually hoping that we can learn from some of the other games that launch in the meantime. But we do think it's going to have some changes and evolutions to that formula without completely throwing it out just for the sake of it. Interessante do que ele falou, é claro que também foi por causa da pergunta, né? Mas de que eles estão olhando o clássico para ver o que ele fez certo e evoluir a partir dali. E não o Dragonflight ver o que ele fez certo e evoluir dali, né? Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com a perda dos pacotes e com desconexo. E além de tudo isso, ainda otimiza o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Ela Link, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos, e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDMONS. Só isso, galera! Just personal take. I actually love the idea that the game has dedicated servers, because one thing that happened in WoW later on is at the moment they gave us like random matchmaking and stuff like that. That was a breaking point where if you are an asshole on a server, it didn't matter really. There were never nothing really happened to you. But if you are on a dedicated server and you behave badly, mas hoje em dia, cara, com a tecnologia de mega server, community, but it's kind of interesting that these days I don't think there is a single MMO that actually has this whole structure. Yeah, that's the thing. I think Mark nailed it early on when we were talking about trade-offs. This is like, ultimately, you can build games in different approaches, but they have really different trade-offs about that sense of identity and the sense of community that gets created. But then when you start to commoditize human interactions, and like you're the same as any other bot that's walking by on you, then you lose a lot of that. Megaserver also has some risk-on approaches. We actually have an engineer that worked on Guild Wars 2 and designed a lot of the Megaserver work. It has some of the flaws and risks in that space. And the one thing that we definitely don't want to do is try and solve these solutions for absolutely everybody. We do want to have opinionated takes that have some trade-offs, but a lot of that essence of community and people feeling important and actually having these interactions matter with other people, those are values that we're excited to chase. Now, I'm not gonna go into like races and classes. I think that's a very much dead end that we can't really talk about. But when it comes to the world, you probably did take into consideration the scale of the world and like how you're gonna approach it. Are you leaning more towards like segmenting the world and kind of like play the safe route where you have a lot of open spaces, or... Rapidamente, sobre a questão anterior do Mega Server, eu particularmente prefiro o Mega Server, porque esse negócio, vamos tentar recapturar a experiência de como eram os servidores antigamente. Acho que a grande maioria dos que jogam hoje nem sabe o que é isso, mas antigamente, quando os servidores eram fortes, você sabia quem eram os melhores vendedores, o cara que manipulava a casa, o cara que trabalhava na casa de leilão, né? Tava sempre mexendo na casa de leilão, você sabia quem era, o cara que tinha todas as receitas, o cara que pegava a primeira arma lendária do servidor, o cara que era o chato do PVP, ficava enchendo o saco. Era legal ter isso. Mas hoje, no mundo atual, sabe, você cria servidores de lançamento, aí depois de um mês o jogo pode explodir, aí vai ter outros servidores, aí você não consegue jogar naquele servidor do seu amigo, porque tem limitação, ou o jogo fica vazio, tem que juntar servidor. Para mim é muito melhor hoje a tecnologia do Mega Server, todo mundo num servidor só. E aí você cria essa experiência naquele servidor. Are you ready to like round up like a piece of the content and like ship it in its entirety? Is that even a question you can talk about at all? What's your approach to like, to
the world at launch. Ultimately, one of the most important things for us is to realize the world of Runeterra that exists in our players' hearts. Desculpa, mas só um pequeno detalhe, galera. Nesse tipo de entrevista, que é na fase muito inicial, o importante é você tentar entender o que ele fala nas entrelinhas, sabe? Do tipo, o que o cara fala normalmente é coisa que não vai acontecer, por isso que ele tá falando, né? O que ele tem todo o cuidado de não falar podem ser coisas que eles estão pensando ou que eles vão fazer. Você tentar entender por que ele falou isso e não falou aquilo. É bem complicado, mas é isso que a gente tem que tentar fazer nesse tipo de entrevista, que eles não podem revelar sobre o jogo, até porque eles mesmos decidiram muitas coisas. We are those people. Like, we want to be in the world and we want to see it and we want to experience it. The path for this MMO in the long term will have that full world of Runeterra realized. So for us, it's just a question of how we get there, what the steps are, whether we start small, whether we start broad. We have some takes about where we want to go, but we have our North Star of like that full version of Runeterra, and we know we're going to get there. So it's just a question of the steps along the way. I have two more questions. One is, when it comes to Riot, they always have like a very specific, almost specific artistic style, where it's like very stylized, very cartoony, but not exactly cartoony. Is it like is it something that you want to stick to in general? Do like very style rather than realistic? Is like the classic stylized style on the table for the MMO? Hopefully I can say it's Jesus. I don't know what you're gonna say. So we will be familiar, but something unique. All right. This is a place where it's a big damn shame that you can't see the stuff that he's working on, because It's so good. Last question that I think we can talk about is how did Então, eu acho... Ele falou que vai ser algo diferente, mas vai ser similar. Então é aquele tipo de coisa de que você olha e, cara, isso aqui é League of Legends. Não é exatamente League of Legends, mas lembra League of Legends. É mais ou menos o que eu tava esperando, até porque League of Legends já é meio antigo, né? Então alguma coisa mais trabalhada, com muitos mais detalhes, mas com aquele estilo League of Legends. E pra eles eu acho que é a melhor coisa possível, que é uma das coisas que o World of Warcraft acertou, né? Esse estilo cartunesco que não é tão cartunesco, estilizado, porque aí passa o tempo e ele continua atual. Porque é o estilo do World of Warcraft. É diferente de jogos que tentam fazer uma coisa moderna, tentam fazer uma coisa o mais realista possível, e passa 2 anos, a tecnologia avança e ele fica completamente irrealista, fica horrível, você fica tirando sarro. Sendo que na época que lançou era maravilhoso. 2 anos depois não é pra nada. O WoW tá aí há 20 anos e você olha pra ele, beleza, não é o melhor gráfico, mas tá legal, dá pra jogar tranquilo. How did this project start? Because usually at Riot, all the big things start as passion projects, be it, Game Modes on League, EFT, really, Legends of Runeterra. Well, it's all like passion projects. How did the MMO project even start? Ótima pergunta. I think the fairest way to say it is that massive parts of this company have been dreaming of making this game for our players for a long time. Obviously, Meryl trolled the world by asking whether an MMO should exist. The reason I came to Riot 7 years ago was to make an MMO. I would say different versions of like this space, what we've been thinking about and moving it forward, have existed in all of our hearts for a very long time. And eventually, I know. And honestly, eventually we just all started to get a bunch of those people together, and we're like, now is the time. We've got to make that investment. And obviously, I can't tell you any dates or people, but it's been something that I think all of us have been chasing for a really long time. And players have just been asking for it for such a long time. It's just like, gotta listen to that. Yeah, we're Obviously the magic when it's just like, Exatamente, os players estão One of the things doidos. I really do appreciate, though, like transparently speaking, is that the thing that we know about Riot, like one of the top line values, is we're not going to ship something that's perfectly fine. And so it took us a little while to get to the point where we're willing to start the project, but it was waiting until we're like, okay, now we have enough with the work on lore. We have enough in terms of the right people that is like, now is the time to finally make this and do it right. That was the thing that held off, is that we're like, company wasn't at the right place, the people weren't at the right place, the IP wasn't at the right place. Once we get all of those, Meryl's like, we need to do this thing. The thing that is most important to us really is that we make something that is exceptional, that is worthy of our players and the dreams that they have.
and then it's okay that it takes a while. Right. That's the biggest risk, is that we're like, hey, we're doing this thing, and people are like, it's been 6 months, why haven't you shipped the thing yet? And it's like, well, I don't know. Leva o tempo que tiver, mas faz um bom We're in jogo. service of all of you. We're in service of trying to make the best thing for you, and sometimes a little fire under our asses to get it out the door isn't a bad thing. No pressure, but the Riot MMO right now is probably the most anticipated one in the market right now. No pressure whatsoever. Yeah, for sure. Yeah. I don't know. I feel like we've got the people who are at least gonna rise to the challenge and fucking fight that fight. I mean, you all said many times that the team is really stacked. Yeah, like you probably have. Para quem também não acompanha muito a Riot, né? Nos últimos anos, a Riot ela surgiu de um modo de jogo do World of Warcraft. E ao longo do Warcraft, desculpa, né? Do StarCraft, né? Beleza, vocês sabem a história. Mas ao longo dos anos, muitos funcionários que eram da Blizzard foram para a Riot, né? Porque a Riot é uma empresa que fica ali, ela tem a sede, ela fica perto de onde está a Blizzard e ela paga melhor que a Blizzard. Então você vai encontrar dentro da Riot muitos funcionários que trabalharam na Blizzard e trabalharam no World of Warcraft. Não só isso, e de outras empresas também, como eles mesmo falaram, Guild Wars 2, sabe, de outros jogos. Então eles têm um know-how, literalmente eles têm um know-how, eles têm um conhecimento para fazer MMOs. Tem pessoas lá que já trabalharam em 1, 2, 3, 4, 5 MMOs e queriam fazer um novo MMO, porque é aquele novo jump. O World of Warcraft pegou o mercado dos MMOs e colocou lá em cima. Só que depois dele a gente nunca teve um jogo que fizesse esse pulo, né? O Final Fantasy XIV, apesar de ser um jogo que eu gosto muito, ele teve que se reconstruir para salvar, né? Então ele não conseguiu fazer esse jump porque ele teve que se reconstruir. Hoje ele é um MMO maravilhoso, né? Mas a gente está esperando aquele jogo que vai dar o próximo passo, o que vai fazer os MMOs voltarem a ser um jogo tão popular assim como foram no passado, né? A gente esperava isso com o MMO do Star Wars do Republic, do Star Wars não foi. A gente esperava isso com o MMO do Elder Scrolls Online, o ESO, não foi também. E eu não tô falando do jogo ser bom ou ruim, mas não fez esse jump. E agora tá do MMO da Riot, né, do League of Legends. Porque se não for esse, qual vai ser o próximo? Não tem grande IP pra fazer MMO agora. Veterans too. Like, I don't know what games you really, like, all of you were. Barbie. No. I assume it was a lot. It's incredible. It's really where are you guys? Can you actually like say all of you like what actually you worked on? Yeah. Let's see. What are you? Star Wars Galaxies, an unannounced MMO inside of Ensemble, Age of Empires 3, Halo Wars, Orcs Must Die, Hero Academy, Words with Friends. An unannounced MMO prototype inside of Riot a long time ago, Wild Rift, and then now this. Obviously, I'm not this bad, but like, well, like, I mean, I worked on. Yeah, no kidding. That's a time to flex, God. Yeah, exactly. Let him flex. Like, it's good. I mean, I worked on League of Legends for like almost a decade. I worked on Call of Duty before that, and a bunch of, smaller, kind of AA games for a while before that. But it can't be understated how important it is to have people who like know everything about the history of our players and the IP. Yeah. Like, that's massive, in many ways more important than like a bunch of different bands. So God, many years, many different things. Quer dizer que ele trabalhou no MMO da Riot há muito tempo atrás que não foi pra frente. Interessante. Yeah, it's SYMINI, Legends of Runeterra. Let's see, Sims. I've worked on The Sims for many years. Some other MMOs, some old ones, like one that eventually got out, Gods and Heroes, back in the day. And yeah, like a number of small projects. Right. Só porque eu falei, ninguém daí trabalhou na Blizzard, né? Só pra me cortar. And most of my stuff before here, I've been here for 9 years. I was working freelance for quite a lot of years, writing books and doing things like that, doing some world building here and there for different games. And then most of my background before that comes from like tabletop. So like I worked at Games Workshop, so I was a games designer and a writer and an art manager over there and working on like Warhammer 40k, that kind of stuff. That was my sort of kickstart into the industry, really. One of the things that I love most about this team, other than the fact that they're huge dreamers and like have massive ambitions, is that everybody has had their story in the games industry, which means nobody has the chip on their shoulder. Right? Everybody is like, whatever is the right thing to do for the game, Eu whatever is the trabalhei em right thing Orcs to do for Must players. Die. A maioria de vocês nem conhece esse jogo, né? Super tradicional. Your idea, it's just like, how do we make the best thing? Right. That is
the most refreshing thing I've ever experienced at a game team. I'm surrounded by people smarter than me, and that's just like the best. Agora que eu vi, desculpa, mas o cara foi pra RIOT. Olha, é um croque daquilo, é um chinelo. Meu Deus do céu, é muito nerd. Olha no pé dele, tem entrevistador, o Necrit. So cool. Which is good, because Meu this shop is Deus. just huge. Oh yeah. Que vergonha para nós Can't nerds. go bigger than MMO. Yeah. Like that's actually just the biggest genre. Yeah. You can probably tackle. And so we put on like one of the IPs that has the most expectations. Oh yeah. Well, like no pressure. It's literally the hardest trouble. It really is. Let's go. Right. Well, it was a really awesome interview where we did actually get some answers. We had it's trying not to get fired. More than I expected. So I really do appreciate all of you. And I'm gonna do some funny editing, and I'm just gonna cut it off so you can just say goodbye. Galera, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo para que vocês possam assistir e dar aquele like, né? Dá o like no meu vídeo e dá o like no vídeo dele. O que eu achei da entrevista? Como eu tinha falado, eles não podem comentar muito, eles não podem revelar nada, porque ainda está muito na fase inicial. Acho que o que ficou mais claro para mim é que vai ter facção e eles estão trabalhando, eles estão querendo pegar mais essa essência dos MMOs, talvez lá do clássico, do que especificamente os MMOs modernos. Foi isso que meio que eu entendi, né? Estou olhando, putz, o clássico explodiu. Você tem a versão do World of Warcraft agora, Dragonflight, mas todo mundo está preferindo o clássico. Por que será? O que ele tem de bom naquilo que a gente pode extrair e melhorar? E que eu acho, sinceramente, que é o caminho certo, né? Claro, sem esquecer aquelas coisas, tipo Look for Group, né? Que se você perguntar pro jogador, não, Look for Group estraga o jogo, é horrível. Aí você lança o jogo sem Look for Group, o pessoal odeia, ruim, passa 6 meses. Vamos botar o Look for Group para trazer o jogador de volta. Não caem nesses baits. Não caiam nesses baits do pessoal que só fica reclamando por um saldo. Eles têm que separar o que as pessoas gostavam e o que é um saudosismo que não funciona. Não ter Look for Group. Todo jogo hoje em dia tem Look for Group por um motivo. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas sempre vai aparecer aquele saudosista. Não tem que ter Look for Group, porque isso destrói o servidor. Aí o cara joga 2 meses, para de jogar, não continua jogando. E aí os que continuaram querendo Look for Group não tem. Que se fale o Lich King, né, Bledos, tá? Eu achei até mais interessante do que eu esperava. Como eu falei, não estava esperando muita coisa, mas foi bem legal. E eu tô muito entusiasmado com esse MMO da RIOT, mas muito entusiasmado. Eu acho que ele pode ser esse jump, porque na real nós temos 2 hoje, para mim. Você tem o Ash of Creation e o MMO da RIOT. O Ash of Creation está muito mais avançado, mas é um estúdio pequeno e eles estão prometendo demais. E ainda querem cobrar mensalidade. Não existe mais espaço para se cobrar mensalidade hoje em dia. E nesse aspecto, tomara que eu esteja certo, porque eu prefiro um jogo bom sem mensalidade do que um jogo bom com mensalidade que pode travar muitos jogadores, né? Então, o Ash of Creation, eles estão prometendo demais, mas é um estúdio pequeno. Eles não entregaram nem 10% do que eles prometeram e ainda querem cobrar mensalidade. Eu acho que eles estão com uma cabeça muito a questão do PVP do mundo, de que você vai poder atacar qualquer pessoa do mundo porque o cara gostava do Lineage 2 e no Lineage 2 era legal. Mas tem um sistema, se atacar os outros jogadores, ele vai ficar marcado, porque na cabeça o cara pensa, não, porque aí vão ser criadas guildas para caçar os outros jogadores. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que vai ter uma guilda, a guilda mais forte do servidor vai matar todo mundo, ninguém vai conseguir jogar naquele servidor. A gente sabe como é que funciona hoje em dia, sabe? Tem que ter muito cuidado com essas questões filosóficas, que funcionam na nossa cabeça, mas no mundo real não funcionam. E o Ash of Creation eu tenho muito medo, porque toda hora não, mas muitas vezes quando eu vejo eles falando, pisca aquele sinal de alerta assim, isso aí, ó, no papel é lindo, mas já foi testado 20 vezes no mercado de jogos, nunca funcionou, e ele acha que vai conseguir agora funcionar, né? Vamos ver, né? E o League of Legends, o MMO da RIOT, a RIOT é uma empresa grande. Até agora não lançaram nada que seja nem médio. Tudo que eles lançaram explodiu, né? O Valorant, o League of Legends, os RPGzinhos, os RPGzinhos que não se fala muito, mas são bem legais de vocês jogar. Então eu tô com muita expectativa, tô bem empolgado. E assim que saírem as informações eu trago para vocês aqui no canal, tá bom, galera? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês
sobre o MMO do League of Legends da Riot de Runeterra. Primeiro, vocês estão empolgados com esse jogo? Vocês não estão empolgados? É o MMO que está deixando vocês mais empolgados ou tem outro jogo que vocês estão mais esperando, que vocês estão com mais expectativas que esse MMO? Segundo, o que vocês gostariam que fosse esse MMO? Vocês gostariam que ele fosse mais pro lado de Dragonflight, mais pro lado do clássico, mais pro lado do Final Fantasy XIV, uma mistura de tudo, um novo gênero, um novo tipo de MMO que a gente nem pensou? O que vocês gostariam que o jogo tivesse? E o que vocês acham que o jogo não deveria ter? Né? Até falei do Look for Hide. Vocês acham que tem que ter Look for Hide, Look for Group? Ou isso é ruim pro jogo? Por que vocês acham que tem que ter e por que vocês acham que não tem que ter? E quando vocês esperam que a gente finalmente vai ter informações sobre o jogo? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo sobre o assunto do CODEX. Muito obrigado por assistir.